Pode Jovem. Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem, o programa que fala sobre arte com artistas e fala com artistas do programa da Prefeitura Jovem Monitor Cultural, a maior política pública de formação cultural da juventude da América Latina. São 345 pessoas entre 18 e 29 anos, atuando em equipamentos municipais culturais e desenvolvendo as suas linguagens artísticas. Espaços como centros culturais, casas de culturas, museus e bibliotecas. O programa traz jovens com uma bagagem de vida muito grande, com histórias dentro e fora da cultura, experiências repletas de emoções e arte, o que nos faz parar para pensar. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Vamos ouvir essas histórias, experiências e nos conectar para que todos os 345 jovens possam se conhecer. E não só isso, conheceremos também os espaços que esses jovens atuam, como é o seu dia a dia lá e como está sendo a sua experiência. Eu me chamo Renato Cofé, atuo na Biblioteca José Mauro de Vasconcelos, no bairro do Edu Chaves. O meu nome é Alexandre, eu atuo na assessoria da Secretaria de Cultura na Líbero Badaró, no centro de São Paulo. E antes da gente apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje... O convidado hoje é brabo demais, brabo. Punk. É, isso aí. Vamos fazer a nossa autodescrição. Vambora. Eu sou um homem negro com um cabelo liso, uma barba enrolada passando da altura do rosto, um óculos redondo, um relógio preto no braço esquerdo, tatuagem de um pássaro, uma clave de dó, uma camiseta preta com o logo do PJMC. Eu sou um homem branco, estou de boné preto, camiseta preta com o logo do programa Jovem Monitor Cultural, possuo um anel do lado direito da mão, estou usando 2 correntes prata e é isso. Boa. Então, assim, apresentando o nosso ilustríssimo convidado de hoje, que é uma honra tê-lo aqui. Ele que é bibliotecário, formado na Escola de Humanidades, especialização em gestão pública na Unifesp. Ele é pedagogo pela USP também. Ele é co-criador do Flino, que é a Feira Literária de Noroeste, articulador cultural, produtor cultural, radialista. Ele é aprendiz e educador griot. E ele é coordenador da Biblioteca Brito Broca, o nosso querido Sandro Luiz Coelho. Sandro. Obrigado, Sandro. Muito bem-vindo, Sandro. Menos é mais, essa frase eu vou levar para sempre agora. Engraçado, né? O menos é mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mas essa frase, ela já vem há algum tempo, ela me acompanha desde a época que eu atuava como radialista. Mas antes eu vou me apresentar aqui, para quem não pode ver. Eu sou um homem negro, de cabelos pretos, levemente encaracolados, mais curtinho nas laterais. Eu estou usando uma camisa azul, um azul claro com fundo preto. E eu tenho um anel do lado esquerdo, e esse daqui é importante, gente. É um anel de 25 anos de casado, ou seja, bodas de prata. E segundo a minha esposa, é o que enriquece o meu currículo Lattes. Minha companheira Sheila, tá bom? Então, esse menos é mais, ele me acompanha desde da época que eu trabalhei, né? Como radialista. Eu sou sonoplasta, operador de áudio, né, e operador de rádio ao vivo. Também sou locutor pelo Senac, aqui da Lapa, que são coisas que a gente vai colocando aqui, vai fazendo, né? Eu já participei, é importante dizer, né? Já que a gente está nesse momento de apresentação, eu tenho junto com um grupo de amigos, né, um prêmio APCA, né, nos anos 2000, Rádio Contos, radionovelas, que a gente fez uma parceria com a PUC e Senac, né? São os contos machadianos, enfim. Então, para quem quiser pesquisar, a gente tem esse prêmio APCA também, na categoria rádio, né? Então, gente, é isso. É uma honra estar aqui, ser convidado por vocês. Espero que... Eu falo bastante, eu sou da prosa, sou contador de histórias também. Não está aí, mas sou contador de histórias. Na verdade, todo mundo é um pouco contador de histórias, né? E aí eu gosto de ficar costurando um pouquinho, amarrando as histórias, e aí a gente vai deixar a onda levar aí. Bora. E depois dessa introdução perfeita que você fez, contou um pouco da sua trajetória, qual é a sua formação que você
Pelo que eu notei, né? Você foi radialista, você transitou por essas áreas, né? Sim. Qual que é a formação mais recente que você fez? Você tem uma formação acadêmica também excelente. Gigantesca, né? A mais recente, além dos vários cursos, né? Porque a gente, dentro da prefeitura, a gente faz cursos de direitos humanos, cursos de administrativo, né? E tantas coisas, né? De contratações e tudo mais. Mas a mais recente é a pedagogia griot, né? A pedagogia griot, eu fiz ela em 2020, né? 2019, 2020, aí veio a pandemia, a gente terminou em 2021, mas no início de 2020 a gente fez uma imersão na Chapada Diamantina, né? Foram 4 dias de imersão, porque é fruto dessa pedagogia. E o que é essa pedagogia griot, né? Quem são os griots, né? Quem são os griotes, né? Do francês, né? Griots, né? Que vem ali da região do noroeste da África, né? Da região do Mali, né? Que são as bibliotecas vivas. Então, o que acontece? Quem que é o griot, né? Antes de vir a escrita, vem a tradição oral. E que, às vezes, nessa educação eurocêntrica que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, parece que tudo que é valorizado é uma educação eurocêntrica, né? Sim. Então, assim, o que está no papel é o que vale, né? É o que a gente costuma dizer aí. Mas e a palavra da pessoa não vale? Né? Então, os griots, né? Os griotes, né? Que são ali, né? Principalmente, que foi muito bem referendado, tá? É importante dizer, foi muito bem referendado por Ailton Krenak, né? Quando ele entrou agora na Academia Brasileira de Letras, ele fez uma referência aos griots, né? Ou griotes, não só da África, mas também a população indígena, né? Os povos originários, porque tem muito, né? Do saber, né? Popular. Sim. E desse saber dessas pessoas que carregam com si, dentro de si, as bibliotecas, né? Sim, a então, todo mundo é uma biblioteca, todo mundo é ancestral, por isso que tem aquela coisa de referenciar os mais velhos, né? Porque são as pessoas que têm o saber que vai trazendo e vai acumulando. E é lógico que uma hora essa pessoa vai embora. Sim. E aí sempre tem alguém que essa pessoa vai passando para falar, opa, então eu sou um aprendiz griot. Também não tem enfim, essa coisa de querer ser nossa, eu quero aprender tudo para poder ter um conhecimento. Lógico que todo mundo precisa ter um pouquinho a gente quer um pouquinho de conhecimento, mas eu sou um aprendiz griot e eu gosto de me intitular dessa maneira. Esse foi o mais recente. Mas a minha vida, ela começa aí com 14 anos, trabalhando em livraria e papelaria, e aí o meu encanto por rádio, eu fazia mixagem num 3-em-1 que eu tinha na época. Eu ficava ouvindo rádio e ficava na fita cassete montando os takezinhos para montar uma música grande com várias batidas. Aí é o meu mundo na época que não tinha o digital. Sim, né? Era o analógico. Hoje a galera não tem noção do que é isso, né? Não tem noção. E eu ainda que sou um pouco mais velho que o Alexandre, ainda usei bastante ainda a fita cassete. Eu tinha o Discman, de usar aquele CD e ficar... Relíquia, eu peguei também. Eu não sou um pouco mais velho, mas eu peguei o Discman de você pegar, andar com um CD aqui na cintura, o fonezão de ouvido. Exatamente. Essa pegada. Eu peguei um pouquinho, né? E depois veio o MP3, né? Que já foi menorzinho, mais digital, enfim. Que o CD era 12 músicas, o MP3 era 300. Que o MP3 ele já entra nos bytes, né? Então aí você já tá no mundo do HDzinho. Já. Aí já muda toda a configuração. É engraçado que essa semana, né? O meu filho faz artes cênicas na USP, né? E legal. Aí ele tá namorando uma moça que foi lá, aí ela tava olhando lá e eu tenho minha esposa disse que eu tenho um museu do som, né? Ela tava olhando lá e eu tava vendo o Thiago, o meu filho, né? Disse que é seu, que você tem mó ciúme. Eu falei, não, mas você quer ver? Quer ouvir alguma coisa? Eu falei, eu tô de olho nos discos, né? Porque eu tenho um disco de vinil, né? Falei, pode olhar. Daí ela olhou. Falei, escolhe um pra gente tocar, né? Aí a gente tocou, essa semana ela falou assim, eu queria muito ouvir esse. Aí pegou um Mestres da MPB, Jorge Ben. Daí Jorge Ben. Lá, colocamos Jorge Ben para ouvir. Então, referência. Esse é o meu mundo, né? Eu gosto do analógico, porque, enfim, né? Acho que o livro, né? A questão do livro é analógico, né? Hoje se tem o livro, também é importante dizer que o livro, por mais que ele esteja em tela, não deixa de ser um livro, né? E depois que ela escutou, ela sentiu a diferença sobre o digital, a sonoridade.
sonoridade É de um do isso. outro, né? Ela sentiu a diferença? Então, para minha surpresa, é uma menina de 19 anos e que ela já ouvia, ela curtia vinil. Ah, sim, então ela entendi. tem um legado aí também de alguém Sim. ter passado para ela. Então ela curte também isso, né? Então eu falei, nossa, que bacana, eu gosto muito disso. Assim, uma coisa que a gente estava conversando até antes de ligar as câmeras, você falou que a gente sempre é de tudo um pouco. Então sim. você, assim, 14 anos já estava trabalhando numa biblioteca, Uma livraria. Uma livraria. Sim, sim. E aí você já falou assim, agora eu quero continuar estudando e agora eu quero ser bibliotecário. Exato. Aí para você que está aqui nos ouvindo, eu tô sabendo que essa câmera é minha, então eu tô olhando para você. Você deve estar perguntando, pô, o cara começou com 14 anos, trabalhou em rádio, é bibliotecário, não sei. Qual é a idade dele? Já vou falar para vocês. Eu tenho 51, tá, gente? Bem vividos. Então, é que a livraria ela veio no momento que eu precisava trabalhar, né? Então, assim, eu trabalho desde muito cedo, eu trabalhei com meu pai, fazia umas coisas, peças náuticas, né? Então tem um mosquetão, tem a sapatilha, que é um negócio redondo para prender o cabo de aço, com o Nicopress, que é um negócio de Pressão, de né? cobre, De né? cobre. Que você trava. Então meu pai tinha essa fábrica, né? Uma sociedade, e eu trabalhava com ele. Era um trabalho muito braçal. Sim. Mas desde cedo a gente precisava, porque a gente não tinha a oportunidade que hoje, graças a Deus, eu consigo dar para os meus 2 filhos, né? Então, eu tenho 2 filhos. O Pedro faz História na Unifesp, lá em Guarulhos. Salve, Pedro. E o Pedro e o Thiago faz Artes Cênicas na USP, né? Então, hoje a gente consegue oportunizar o estudo para eles, né? Sim, sim. Então, naquela época eu não tive essa oportunidade, não é nem culpa dos meus pais, é culpa do momento histórico que a gente estava vivendo, né? Eu vivi a minha infância toda na época da ditadura militar, né? Então, é importante dizer o que é esse momento, né? E aí o que acontece? Só que eu gostava muito de ouvir rádio. Eu era um cara que, assim, apaixonado por rádio, desde muito cedo. Eu escutava, eu ficava ouvindo música, eu ficava ouvindo rádio, aquela coisa. Eu falava assim, meu Deus do céu, que coisa linda. E eu ficava assim, rodando o botão, gente, para quem não conhece, existe um botão de sintonia. Geralmente nos rádios está escrito tuning, que é o de sintonizar, né? Então eu ficava rodando, procurando. E é analógico mesmo, não é aquela coisa de apertar um botão de search. Já muda para a próxima estação. Você vai procurar, não é, e já vai para a próxima, não. E aí você tinha que achar a sintonia fina, né? Você ficava assim procurando vai ela. Vai escutando. Até ela ficar no melhor som, quando enchia o sinal, né? O pessoal fala, nossa, encheu o sinal. Então eu ficava escutando. Então eu ouvia desde a época da Rádio Rock, né? Que tinha, acho que continua como a Rádio Rock, é 89. Antes tem a Gazeta no dial, né? 88 ponto tanto, 89 ponto, acho que 9, né? 89,7, que é a Nova Brasil. É a nova, exato. É 89.1, acho que é a Rádio Rock, que era 89. Eu lembro até da vinheta. 89. Uma vozona bem. Olha como aí que grava, nova, né? A Rádio Rock. Mas exatamente. Isso, né? grava. E aí eu lembro, e aí passava de tantos. Eu via o nascimento da Nativa, nem sei se mais existe mais Nativa, né? Nativa FM. existe. Eu vi o ápice da Rádio Cidade, hoje não existe mais Rádio Cidade, que era 96,9. Bandeirantes, a Band, né? 96,1. Eu lembro de vinhetas da época, quando eles mudavam o estilo da programação, ficavam um dia inteiro tocando, e assim, não toque no seu rádio, amanhã sintonize na gente. E ficava o dia todo tocando um negócio assim, que era um marketing, né? Que hoje a gente cobra tanto, fala para os jovens, né? Vamos fazer um marketing, divulgar a nossa atividade, divulgar a biblioteca. Então essa coisa do marketing é uma coisa que eu carrego muito, inclusive para as formações com os jovens monitores. Se você quer ser visto, você quer ser lembrado, você tem que fazer alguma coisa para impactar, né? Então qual é os caminhos, né? Então, e aí eu ficava ouvindo rádio, isso até o final, né? Tinha uma Musical FM. Antes do nascimento da Nova, a Nova Brasil FM, existia uma rádio chamada Musical. Só tocava MPB. E legal. naquela rádio tinha uma vinheta muito interessante assim. Se você quiser saber da hora certa, você pode mudar de estação. Porque aqui a gente não está preocupado com hora. A gente está preocupado com música boa e de qualidade. Era um negócio muito legal, você entende? Um marketing então, assim, perfeito. Era um marketing. Você quer saber a hora? Compra um relógio, sintoniza em outra rádio. Aqui a gente só quer tocar música boa. A Musical acabou, né?
acho que no começo dos anos 2000, e aí o pessoal tava meio órfão dessa Musical FM, e aí nasce a nova Brasil FM e tudo mais. Mas enfim, aí eu ficava ouvindo as rádios e ficava ouvindo, principalmente naquela época do Technotronic, né? Música de batidas eletrônicas, né? E eu ficava montando, brincando com 3 em 1. Só que daí a vida leva você para fazer outras coisas. Problema de saúde, a gente muda. Eu mudei para Mongaguá, depois mudei para o interior de São Paulo, fui para Assis, né? A família da minha mãe mora lá. E lá onde eu comecei a trabalhar em livraria e papelaria, né? Daí o doutor Jurandir Hashimoto, né? Era o dono da livraria Assis. E aí eu trabalhando lá, era muito pertinho da radiodifusora de Assis. E um dia, do nada, e era em frente ao cinema. Um dia, do nada, eu parei, eu ia entrar no cinema, eu olhei para o cinema e olhei para a rádio. E a porta estava aberta. Eu falei, eu quero conhecer. Eu tinha 14, não, 15, acho que 15, uns 15 anos mais ou menos. Era novo. 15 para 16 anos. Eu falei, eu quero conhecer. E a porta estava aberta, né? Aí eu fui lá para conhecer. Era um domingo, não tinha muita gente, mas tinha um rapaz que era o operador de som, né? Ele falou, oi, tudo bem? Eu falei, tô aqui, quero conhecer. Ele falou, você quer conhecer? Você gosta disso? Contei um pouquinho da minha história sobre música e tal. Aí o cara, o operador de rádio, né? Que parece que não, mas existe a separação. Operador de rádio é rádio ao vivo. Operador de áudio é uma coisa, sonoplasta é outra, né? Isso. Então eu sou os 3, né? Porque eu acabei pegando o DRT nas 3, além do DRT de locução, que eu tenho também. Aí eu falei, eu quero aprender. E aí eu comecei a fazer as viradas ao vivo. Não é virada de DJ, mas virada tipo de uma música para outra. Aí eu comecei a trabalhar na mesa do ar, né? Como estágio. Falei assim, vem fazer uns estágios aí, vem uns dias à noite. Eu comecei a ir aprender. Aí eu comecei a aprender até o final do fechamento da rádio, né? Que era meia-noite, fazia o fechamento. E aí aquela coisa que parece que você não carrega, né? Você vai falar assim, meu, pra que eu fiz isso? Não vai acontecer nada, né? Mas você pensa que não. Mas o universo, ele conspira. Tem uma frase do Caetano Veloso que é assim, que é impressionante a força que as coisas têm quando elas precisam acontecer. Sim, tá? sim. Isso é Caetano Veloso. E essa frase dele eu carrego para mim. Eu acho que é uma frase da minha vida também. E quando eu saio de Assis, eu termino o 2º grau, né? Na minha época ainda era ginásio, né? Era colegial, agora é ensino médio. Aí eu termino o colegial e aí a gente muda, né? Eu tava mudando para Americana e eu ainda estava terminando. Eu acabei de terminar meus estudos, fui para Americana. E eu comecei a procurar emprego. Falei, vou procurar emprego. Eu não achava lugar nenhum. Aí a vizinha da minha mãe, né, da gente, falou assim, o que seu filho faz? Eu falei, eu trabalho em livraria, papelaria, assim. Aí ele fez alguma coisa em rádio, assim. Rádio? Falei, eu escuto a Rádio Jornal aqui, em Americana, e estão precisando de alguém para trabalhar lá. Estão anunciando. Aí minha mãe falou, olha, disse que está anunciando. E pegou o endereço. Deu para mim. Eu cheguei lá. No outro dia eu já estava empregado. Já estava trabalhando. Cara, que legal. Trabalhando no horário nobre do rádio, que o horário nobre do rádio é de manhã, tá? O horário nobre é a partir das 5, 6 da manhã e vai até umas 8, 9 da manhã. Porque é o horário que o cara tá, de repente, né? A pessoa tá no trânsito, tá ouvindo, quer ouvir as notícias do dia, quer saber do tempo e tudo mais. Aí eu fazia o horário das 6 ao meio-dia. E lá eu trabalhei nesse horário até o meio-dia. Aí o pessoal fala assim, mas você não tinha DRT? Não tinha. No interior é meio difícil. Só que pelo tempo que eu fiquei lá, eu consegui pegar o DRT por tempo de serviço. Então eu consegui comprovar que eu tinha a qualificação. A qualificação. E aí o sindicato, que é o sindicato que emite, ele deu um DRT de operador de rádio. Cara. E o que facilitou muito a minha vida, porque é engraçado, né? Que parece que tudo vai empurrando, né, pro rádio. Quando a gente sai de Americana, né? Depois de 2 anos, a gente volta para São Paulo, né? Porque eu sou de Guarulhos, né? Na região ali do Jaçanã, perto da Vila Galvão. Perto da minha casa, perto da casa dele. Eu morava no Vila Nova Galvão, que Vila era Nova 16, Galvão, perto do Jova. E agora eu tô no Jardim Brasil. Já tá mais pertinho. Eu morei ali pertinho não perto da lagoa ali, na Vila Galvão, né? Subia e descia Piauí, lá na Vila Jardim Rosa de França. Não sei se ainda existe o Jardim. Acho que existe. É atrás do Bosque Maia. Praticamente sim. atrás do Bosque Maia. Pois é. Morei lá. Rua Ailton Nunes, número 5B. Aí, o que acontece? Quando a gente volta para São Paulo, aqui para a região da freguesia, né?
Aí eu falei assim, não, eu não quero saber de rádio, não. Eu vou procurar um emprego, porque... Mas você já estava há quanto tempo? Eu já estava mais de um ano, né? Mais de um ano. Mais de um ano em rádio e tudo mais. Sim. Só que quando vem para São Paulo, a vida de rádio, de radialista, não é uma vida fácil, né? Porque você não tem e a concorrência feriado, você não tem nada. E é um mundo que é muito ego, né? Então aquela coisa dos locutores e tal, né? Alguns nem tanto, porque eu conheci pessoas incríveis que não tinham esse ego todo, mas eu conheci alguns, eu não vou citar nomes, mas que foram horríveis de trabalhar, então. Mas aí eu falei, não quero esse mundo não, porque... Mexe com a energia, mexe com... Eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho feriado. Eu falei, vou procurar outra coisa. Rapaz, eu procuro, eu não acho nada, e não acha nada. E um dia aqui na Lapa, na 12 de outubro... Aí o cara falou assim, não tem nada que você está procurando, né? Tipo, tem essas coisas, mas o que você faz? Eu falei, olha, eu trabalhei numa livraria, papelaria, né? Como vendedor, né? Então, e aí é importante dizer que nessa época que eu trabalhei em livraria e papelaria, não tinha o PNLD. Então você vendia livro mesmo, né? Então o PNLD para a educação pública é importantíssimo porque você deixa de comprar livro, porque o governo ele te dá o livro a partir dos anos 90, né? Então eu lembro de pilhas de livro do mesmo título, porque vinha todo mundo de uma escola comprar. E era uma coisa assim muito louca, né? Aí eu falei, eu trabalhei em livraria, papelaria, mas só isso. Eu falei, eu trabalhei numa rádio, né? Rádio? Que rádio? Eu falei assim, eu fui operador de rádio, né? Não sei o que lá. Aí o cara, então procura em rádio, cara. Eu falei, puta, mas eu queria sair. Eu falei, você tá aqui pertinho, lá do outro lado da Marginal, você atravessa aqui. Eu lembro, o cara falou, atravessa aqui a Marginal, que eu só tinha uma passagem para voltar para minha casa. Falei assim, atravessa aqui a pé, você vai na rua Jacofer, 615, lá tem a Rádio Atual, procura lá. Aí eu pensei, puta, não acredito. Eu falei, eu vou lá. Eu fiz uma caminhada da Lapa até o bairro do Limão, né? Porque é uma caminhada, porque depois eu ia pegar um ônibus para casa. Eu cheguei lá e falei assim, aí o cara olhou, assim, cara, você chegou numa hora boa, eu tô precisando de um operador de rádio. Você tem DRT? Ele perguntou já de imediato. Porque aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo é diferente. Aí eu peguei minha carteira, eu dei pro cara, falando, você tem DRT, cara? Porque eu já tinha conseguido por tempo de serviço. Ele falou assim, você pode vir amanhã? Eu falei, caraca, tá. Falei assim, você vai fazer o horário da 12h às 6h. Eu falei, tá bom. Era mais tranquilo? Ele é tranquilo, mas é um horário muito ingrato, né? Sim. Que muito quebrado. Que muda todo o organismo, né? Exato. Mas aí eu falei, vamos que embora. Eu tava precisando de emprego, né? Sim. E aí tem o adicional noturno, tem essas coisas. O problema é que o cara das 6 da manhã nunca chegava no horário, né? Então eu ficava às 7, aí eu chegava até 7, o cara chegava atrasado e eu doido para ir embora, porque eu comecei a pegar bicos em rádio, porque daí eu trabalhei na Rede Capital, na Avenida Paulista, então eram gravações que a gente fazia e mandava para as filiais. Tem a Rádio Capital e a Rede Capital. Então a Rádio Capital é uma coisa, e por mais que seja era do mesmo dono, depois desmembrou, né? Aí eu trabalhei na Rede Capital e eu ia fazer gravações para Curitiba, fazia gravações para o Acre, eram programações inteiras, fitas cassete a gente deixava gravando e montava packs para mandar, porque lá não tinha o operador, assim, ele só colocava e dava play, né? Uma coisa assim. Então eu tinha as outras coisas que eu queria ganhar o dinheiro, né? Com certeza. E o cara não chegava às 6 da manhã, eu precisava dormir, né, cara? Mas enfim, eu trabalhei da 12h às 6 durante mais de um ano. E eu lembro de um programa, é importante dizer, existe uma música de Chico Buarque de Holanda, se chama Bárbara, tá? Bárbara, mas enfim, depois vocês fazem a pesquisa. Eu conheço. E tinha um programa de domingo à noite, sábado à noite para domingo, né? Na verdade não era a semana toda, da Bárbara, até às 5 da manhã. Ela ficava madrugada e eu fazia o programa junto com ela. Era uma moça, né? Não vou falar o nome porque existe um sigilo, né? Sim. Então, assim, porque todo mundo conhecia ela por Bárbara, né? Então era um nome artístico e ela fazia uma voz sensual, porque era uma voz da noite e tal, né? E eu introduzi o eco, né? Porque eu falei assim, sua voz é legal, porque você não coloca eco, a gente não tem câmera de eco. Eu falei, eu vou fazer o eco no rolo. Ela, como? Eu falei, deixa comigo. Porque eu aprendi, aí eu fazia uma fita e ficava rodando como uma gravação. Só que a gravação da digital, ela
é em tempo real. Sim. Certo? Então, se eu tô falando oi, o oi já saiu junto com a minha voz. No rolo, tem um tempo do cabeçote de gravação para o cabeçote de reprodução. Então, Certo. um cabeçote grava e depois ele reproduz. Sim. Um grava, outro reproduz. Então, tem um tempo, que é um delay. Tipo um delayzinho. E isso daí, você abrindo ele no ar, ele dá dando umas dicas para você que é radialista. Dica para como que você vai fazer eco sem câmera de eco. E daí eu dava aquele eco. E aí eu começava a brincar. E quando ela falava uma coisinha assim, eu subia mais para reverberar mais. Ficava Cara, e ficava um foi negócio. Tudo isso no analógico, assim. E foi sua analógico, criatividade, né? Porque você pegava aquilo, algo específico que ela falava e você... É um artista, né? É um artista. Mas o que é legal disso é que, assim, aí é uma parte que eu me orgulho muito, né? A Rádio Atual dava traço no Ibope, né? Era traço, né? Tipo, geralmente era Globo, Capital, Jovem Pan, essas rádios, Bandeirantes, eram tudo lá no topo e sempre era Globo o top, né? E ficava brigando ali, às vezes, com uma Bandeirantes, alguma coisa assim. Mas na época a gente começou a incrementar essa coisa de tipo eco e tudo mais, a gente chegou a vice, a gente chegou a ficar em segundo lugar no Ibope da madrugada com o programa Bárbara. Eu lembro disso que a gente comemorou muito, foi muito bacana, muito bacana mesmo. Então essa é uma das coisas. Aí da Rádio Atual eu fui para a Rádio Capital, e da Rádio Capital eu conheci o pessoal da Rádio Globo, aí me convidaram na Rádio Globo, aí eu já fazia o Senac também, na Comunicações e Artes, aqui na Rua Cipião, aqui na Lapa, né? Então era um estúdio de gravação, e daí tinha as turmas de locução, né? De locutor, né? Então tinha um professor, e eu fazia parte de sonoplastia e tal, né? Aí eu fui convidado para trabalhar na Rádio Globo, especificamente para trabalhar com um comunicador, eu não vou falar o nome, mas aí quem quiser fazer a pesquisa vai saber quem é a pessoa, que foi assim... Eu não vou dizer que foi ruim, porque tudo na vida a gente aprende, né? Isso. Inclusive a queda que eu tive, né? Com essa pessoa, assim. Eu pensei que eu não ia conseguir me reestruturar novamente. Mas só me fortaleceu. Aí trabalhei na Transamérica Light, importante dizer, porque são 3 Transaméricas, né? Para quem não conhece, o pessoal conhece a Transamérica aqui, pop, né? Que é a Transamérica que está em São Paulo, e tem outras emissoras Transamérica Pop. Mas tem a Transamérica Hits e a Transamérica Light. A Light é como se fosse eu fazendo propaganda das rádios aqui de São Paulo. A Transamérica Light é como se fosse uma Antena 1, uma Alfa FM. Sim, então a Light era só musiquinhas ambientes. Só que isso só tinha, acho que em Curitiba, a filial era em Curitiba, e mais umas 2, 3 filiais, entendeu? E aí, meu amigo, só que disso tudo, o que ficou mesmo foi Globo CBN, né? Que é um sistema Globo de rádio, Globo CBN, até eu fazer a faculdade de biblioteconomia, que eu gostava de fazer com arquivo sonoro, né? Eu mexia com o arquivo do Osmar Santos, né? Do pai da matéria, né? Gols, né? Coisa de... no programa esportivo da Rádio Globo, e aí eu comecei a me interessar por biblioteconomia. Aí eu fiz a Escola de Humanidades, que é a FESP, né, Fundação Escola de Sociologia e Política, de 2005 e 2008. Em 2008 eu fiz o concurso, passei no concurso da prefeitura para bibliotecário, e dia 9 de março de 2009 eu ingresso como bibliotecário na prefeitura. E aí, já pego até o gancho para te perguntar, você já ingressou já na Brito Broca? Não. Então aí, o que acontece? Quando eu fui escolher minha vida é permeada de histórias, gente. E eu não sei como é que tá de tempo aí, mas eu vou costurando. A gente tem um tempinho ainda. Tá, então eu vou falando aqui. Aí qualquer coisa me coloca um cronômetro aqui para eu poder ir vendo. Aí o que acontece? Lembra que eu morava em Americana, eu saio de Americana, volto para São Paulo, né? E na região da Freguesia, né? E na região da Freguesia tem uma biblioteca, que é Afonso Schmidt, né? Afonso. Lá na Cruz das Almas, né? E eu fui frequentador dessa biblioteca no começo dos anos 90. Sim. Só que lá em 2009, quando eu chego lá na Secretaria Municipal de Cultura, né, para escolher, eu lembro da Renatinha e da Rô, né? São 2 funcionárias que já estão aposentadas lá da Sugesp, né? E falou assim, olha, você dessa leva é o primeiro a escolher, tinha mais pessoas. E você pode escolher uma biblioteca boa, né? Tipo, pega uma biblioteca boa, não vai pegar a biblioteca que geralmente tinha essa coisa de, né? Essa biblioteca é problema, essa biblioteca é melhor. Aí eu peguei a relação.
E aí eu lembro delas falando assim, nossa... Elas indicou? Ela chegou e falou assim, olha, eu fiquei perguntando, onde é essa, né? Que a gente podia saber mais ou menos. Olha, essa é aqui, essa aqui. Aí eu lembro dela até falar, essa aqui é na região oeste. Ela é a menina dos olhos do secretário de Cultura. Nossa. Por que a menina dos olhos? Porque a temática é em poesia, que é o Seu Amoroso Lima. Falei, eu posso escolher ela? Você é o primeiro dessa leva, você pode escolher ela. Aí no A tinha a Afonso Schmidt. Eu falei, essa biblioteca aqui. Ela falou assim, essa é melhor você deixar, né? Não sei, é boa, mas sei lá, né? Então assim, né? Fala assim, ela tem uns probleminhas, não sei o que lá. Falei, mas essa é aquela biblioteca das Cruzes das Almas, lá na freguesia do Ó? Ela falou assim, é. Aí eu pensei comigo, porque eu fui frequentador dela. Né? Então você já tinha um carinho por ela. Eu tinha um carinho, mas eu sei o que eu passei lá também enquanto frequentador, né? E aí eu pensei, não, eu quero ir para lá. Bom, isso aqui é um pod jovem, a gente precisa falar, né? Tinha algumas questões lá, né? Você ia pegar livro, tinha aquela coisa, não mexe aí, não sei o que lá, papapá. E tinha 5 exemplares do mesmo livro, e pegava o mais detonado para te emprestar. Então, sabe essa coisa? Aí eu falei, não. São coisas, né, tecnicamente pequenas, mas, atinge tanto a gente. Mas né? eu entendo que foi uma época, porque o livro, é importante dizer, o livro era considerado um bem patrimonial também. Por isso que tinha esse zelo, esse cuidado. Sim, né? sim. Então, isso perto dos anos 2000 que deixa de ser um bem. Porque até quando você fazia o inventário, você tinha que lançar o livro como um bem. Ele deixa de ser bem, agora ele é consumível, né? Então é uma coisa que não entra no inventário para saber o que você tem, mas não é um inventário de bens materiais, né? Sim. E eu falei, não, eu quero Afonso Schmidt, eu quero ir para lá, quero ver como é que tá lá. E aí a minha história na prefeitura começa na Afonso Schmidt, 9 de março de 2009, eu ingresso lá. Estava passando por uma reforma. Eu lembro que no meu primeiro dia, a empresa que estava fazendo a reforma lá, um cara estava com uma máquina fotográfica, essas já digitais. Aí dali a pouco o cara vem falar, cadê a fulano? Eu falei assim, a chefe saiu, né? Eu que tô aqui. Aí fala com o bibliotecário, né? Ele entrou aí, se vira aí. Aí o cara, roubaram a máquina do cara. O que você vai fazer? Eu falei, eu falei, o que eu vou fazer? Então foi mais ou menos, meu primeiro dia de trabalho na prefeitura. Falei assim, escuta, essa máquina é da prefeitura? E eu já tinha mais ou menos uma noção. Essa máquina é da prefeitura? Falei assim, não, é da empresa. Eu falei assim, então tá, é da empresa, mas essa aqui é uma biblioteca pública. Sim. Falei assim, aonde você deixou essa máquina? Não, eu fui ali, deixei na mesa, falei assim, meu amigo, isso aqui é uma biblioteca pública. Se você deixar um celular, qualquer coisa em cima da mesa, você vai no banheiro e voltar, não pode ser nossa responsabilidade. Sim. Isso não é. Então ficou nesse jeito, né? Então começou desse jeito a minha história. Mas lá eu ingressei como bibliotecário. Aí a minha chefe era a dona Regina Helena, que já se aposentou. E aí a Regina, quando ela estava para sair de lá, aí ela me indicou para assumir a coordenação da biblioteca. Aí eu assumi a coordenação em 2010. Caramba, um ano. Um ano. Em 2010, final de 2010, eu assumo a coordenação da Afonso Schmidt. Fico até 2013 como coordenador da Afonso Schmidt. Aí em 2013, e a gente fez uma mudança, né? Porque lá eu falei assim, gente, o que vocês querem? Eu conversei com a equipe. Falei assim, gente, é o seguinte, isso aqui é uma biblioteca pública, a gente tem que estar aqui para servir o público. Aí a gente começa a ver alguns problemas de relacionamento, falta de evolução de funcionário. E aí eu começo a trabalhar com isso. Falei, olha, tenho uma proposta de tornar essa biblioteca uma biblioteca referência, né? Ou referência, ou melhorar a cara dela, né? Você sabe que o trabalho de conquistar é muito mais fácil do que reconquistar. Sim. Porque a conquista é tudo novo, então você dá aquele crédito, né? Agora a reconquista não. A reconquista você já deu crédito, perdeu, você tem que... É mais trabalhoso. Sim, então era reconquistar o público, mostrar tentar pegar o sentimento de pertencimento das pessoas que moravam ali para voltar para a biblioteca. E aí a gente começa a achar uns cursos para os funcionários para que eles comecem a
acreditar na biblioteca, né? E aí com isso eles evoluem, porque aí é uma motivação também. Sim. E aí a gente começa a transformar essa biblioteca, a gente muda o layout dela, as estantes que eram coladas nas janelas, a gente tira para deixar a luz natural entrar. A gente fez uma, né? Foi uma Sim. proposta interessante. Eu acho que isso acabou me habilitando para que em 2013 eu fosse convidado a ser o coordenador regional de bibliotecas. Caraca. Aí de 2013 a 31 de março de 2017, eu assumi a coordenação regional Norte. Antigamente tinham 5 regionais. Norte, Leste 1, Leste 2, Oeste e Sul. Eram 5 coordenações. Hoje são só 2 coordenações. Mas aí eu assumi a Norte, que eram 12 bibliotecas. Não tinha ainda a biblioteca do CCJ, Jaime Cortez. Agora ela integra o sistema. E aí eu fiquei até 31 de março de 2017. Aí em 2017, no mesmo dia que eu saio deixo de ser coordenador regional, é onde eu ingresso como coordenador da Biblioteca Brito Broca. Sim. Caramba. Meu, é uma viagem. Muito rápido, Onde né? eu tô até hoje. Onde você tá Onde até a gente hoje? fez mudanças também, como fizemos na regional, né? A gente tentou implementar. A gente fez um programa aí, é importante dizer. Claro, Não sei claro. como é que tá. Pode Mas falar, eu acho que pode ir. são 10 anos hoje do programa Jovem Monitor Cultural que estão nos vários equipamentos, tá? Isso tudo começa lá no 2001. embrião 2013 para 2014 em bibliotecas. Isso. Ele começa antes lá no CCJ, mas Isso. não era no formato que ele existe hoje. Sim, O sim. programa Jovem Monitor Cultural, ele acontecia lá no Centro Cultural da Juventude e a formação deles era lá no Instituto Tomiotaki. Então, o histórico do programa, sim, ele começa no Centro Cultural da Juventude, mas o modelo que ele é hoje, com bibliotecas, casas de Outros cultura e tudo equipamentos, mais, centro. foi 2013 para 2014, ou seja, a gente está aí com 10 anos do programa consolidado mesmo, porque a coisa foi... Então, eu também tenho muito orgulho de ter participado desde o início da construção, não da construção do programa, mas quando ele ingressou nos vários equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura. Mas aí, eu lembro que logo no primeiro ou segundo ano, lá em 2014, 2015, a gente fez uma atividade chamada Bibliotecas nas Ruas, isso na Zona Norte. Teve a Sexsul, né, alguma coisa voltada na região sul, teve a praça e alguma coisa na Zona Leste, teve na Zona Oeste. A Melina acho que veio aqui, deve ter comentado alguma coisa, não lembro se ela chegou a falar sobre essa relação que vocês tiveram, mas eu lembro que cada regional fez uma atividade envolvendo os jovens monitores. Na Norte a gente envolveu todos os jovens monitores de todas as bibliotecas da Norte e a gente fez o Bibliotecas nas Ruas. Mas não foram só das bibliotecas, a gente também convidou os jovens monitores do CCJ para participar. Legal. Cara, a gente fez Fica atividade de fomento dentro de trem, o trem andando, a gente pediu permissão, pedimos autorização na subprefeitura para fazer nas praças. Então, assim, foram 3 eventos em 2 semanas, uma que representou mais a região Nordeste ali, que envolvia mais as bibliotecas José Mauro de Vasconcelos, Álvares de Azevedo, Silvia Ortoff, e um pouquinho ali de Santana, acho que é Anuto Santana, né? Então ficou ali na Nordeste. Depois fizemos uma mais na região mais central aqui também, com Menotti, Narbal, Pedro Nava, Afonso Schmidt e Thales Castanho, né, junto com os jovens do CCJ também, e depois fizemos uma mais aqui na região Noroeste também, né? Na Noroeste foi a Brito Broca, a José de Anchieta e a Érico Veríssimo. Então foram 3 grandes eventos assim, com todos os jovens, com doação de livro, fomento, com poesia, e era muito legal um de poesia, que o pessoal que entrava em Pirituba e estava indo para lá, e o pessoal recitava, a gente recitava, né? Sim. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar fazendo qualquer coisa, eu vou fazer o quê? Ler um trecho de uma poesia aqui para você. E se você quiser saber o restante, você desce em Perus e pega o restante da poesia. E o inverso era a mesma coisa. Se descer em Pirituba, pega o restante da poesia. Então aí o pessoal ficava falando e a gente fazendo e entregando fanzine. Foram muitos zines que foram feitos representando cada região e a programação das bibliotecas para o pessoal conhecer as bibliotecas. Entre várias atividades, envolvemos o pessoal do vocacional que fazia dança, apresentações nas praças
junto com o livro. Foi um negócio bem louco, como você disse, fica a dica aí. Fica a dica. Pra gente fazer atualmente. Isso, e a gente conversa bastante que acho que também o poder de todos... Hoje somos 300 e... Tem bastante. Tem muita gente. Tem bastante. Então, tecnicamente, a gente tem uma força muito grande. Se a gente se unir e pensar algo... Fica a dica já, desse modelo, a gente consegue fazer por mais tempo, né? Que vocês fizeram em 2 semanas, né? Foram em 2 semanas, aí foram 3 dias, e aí para distribuir bem as regiões, e aí no outro ano a gente repetiu Bibliotecas nas Ruas novamente. Aí nessa outra foram 4 dias também, né? E a gente fez também representando as localidades. Só que daí vai perdendo a força, porque daí tem a mudança de governo também, tem a questão, não só a mudança de governo, a mudança da conveniada, né? Sim, que aí no nosso caso era a sessão educativa, né? Aí também tinha o Polis, né? Com as casas de cultura e as bibliotecas na ação educativa. Aí quando vai entrando mais, aí muda a gestão, né? E aí sai todo mundo e entra CIEDS. Aí até pegar de novo, começar novamente, conversar. E aí eu já estava saindo também do cargo da coordenação regional. Aí eu aprendi uma coisa, né? Isso não me pertence mais. Então eu não tinha mais mais. Eu não posso, né? E dentro da prefeitura, e por isso que minha gestão pública, eu fiz uma pós em gestão pública pela Unifesp, eu sei até onde eu consigo ir, né? Até onde eu posso ir, né? O meu poder, que eu não tenho poder nenhum, a verdade é essa, eu sou servidor público, é só única e exclusivamente no quadrado da Biblioteca Brito Broca hoje. O que é além a gente pode propor. Agora, daí executar depende de outras pessoas. Né? Então. Cara, assim, eu vou ter que te falar que a gente vai ter que ter um episódio 2 com o Sandro. Com certeza. Porque a gente não vai ter muito tempo agora, porque eu queria muito falar sobre a biblioteca, queria falar sobre o patrono, queria falar sobre tudo que você articula lá, sobre a feira literária que você promove lá, o Fline. Aí eu já queria pular para uma coisa também sobre o programa, que você já falou tudo que a gente queria perguntar para você e você já foi falando e a gente adorou isso. Tudo bem. Aí eu queria saber assim, pro programa Jovem Monitor Cultural, você já até deu uma palhinha como é que foi receber e trabalhar junto com ele. Mas o que ele representa para você hoje? Como coordenador da Brito Broca, a gente teve uma formação com ele, você estava em outro local, mas nós tivemos uma formação com ele e a galera ouviu ele de ouvidos abertos, assim, teve gente que se emocionou, porque você teve uma carreira junto com o Jovem Monitor e dentro da biblioteca, você articula muita coisa. Por isso que eu quero falar, vamos fazer um episódio 2 com o Sandra, porque ele tem muita coisa que ele faz lá. Então, o que ele representa para você hoje? O programa Jovem Monitor, eu acho que, além de ser o maior programa, formação e uma política pública para a juventude de São Paulo, talvez a maior da América Latina e tal, eu acho que ele promove uma coisa que pouco se fala, né? Porque a gente não consegue dissociar o que é emocional do que é a razão, ou seja, a pessoa, né? Sim. Porque existe uma sociedade, a gente vive em sociedade. Eu acho que ele promove uma coisa que às vezes a gente não fala tanto, mas é um encontro intergeracional, né? Então, assim, a partir do momento que você entende que numa biblioteca, numa casa de cultura, existem pessoas, servidores públicos que já estão lá com 10, 15, 20, 30 anos, né? E aí, às vezes, infelizmente, eu preciso salientar isso para vocês, infelizmente, às vezes, um jovem, quando chega, não é bem recebido e o jovem já olha assim, esse monte de pessoa idosa, eu estou sendo mais educado, claro, tá? Entendemos. Esse monte de pessoa idosa aí, eles não fazem nada e a gente está chegando aqui para fazer alguma coisa. É lógico que eu também não sou régua para medir o que acontece em outros equipamentos. É importante dizer isso, né? E eu também não sei até onde cada passo de cada coordenador, coordenadora, seja lá de qual equipamento for, consegue dar também, né? Mas eu acho que promove esse encontro, quando é possível, facilitar esse diálogo, né? A gente precisa fazer um papel de escuta, né? Sim. Hoje eu li uma coisa muito importante, né? A pessoa que não se senta para aprender, ela não pode se levantar para ensinar. Tá? Isso é muito importante. Então, se eu não sento para aprender, eu não posso me levantar para ensinar, porque eu não tenho nada. Então, assim, facilitar esse encontro dos jovens, de fazer sentar, de também chegar alguém que está com mais tempo e que de repente não teve a oportunidade de entender a importância do programa e
trazer a pessoa para sentar, para fazer a facilitação, para promover um diálogo e dizer, olha, você é importante, você é jovem, você vai dar uma cara assim, 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 assado. Você é uma pessoa idosa que está aqui, que tem um conhecimento, que sabe como que funciona essa estrutura e que vai ser importante para assim, 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 assado. Sim. E encontrar esses dois saberes fazeres é importante, porque o saber fazer, todo mundo tem um saber fazer. E olha a potência disso, dessa união, Exatamente. Você pega o saber fazer de uma juventude, o saber fazer de uma pessoa com mais maturidade e que de repente está ali esquecida. É que tudo é diálogo, gente. Sim. Tudo é diálogo. E aí eu não tem como não remeter Paulo Freire, gente. Não existe saber mais, existem saber diferentes. Não existe saber mais, não existe saber menos. Existem saberes diferentes. Então, se o saber desse jovem e o saber dessa pessoa idosa, se você... eu sei isso, ele não sabe. E aí esse aqui fala a mesma coisa. Eu sei disso e esse não sabe. Meu, não vai dialogar nunca, cara. Sim. Então não existe um mais nem um menos. Existem diferentes. O que a gente pode fazer? Um grande mexidão. E eu adoro mexido. Caraca, que legal. Assim, eu repito, gente, eu queria muito continuar conversando com você, porque você tem muita história legal, muita história bacana. Eu já disse que eu era contador de história. Então... Se deixar aqui, eu vou falar o dia todo. Não, e aí, assim, agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço a Sandra, que assim intermediou o nosso contato. Sandra é minha gestora maravilhosa, sempre falo dela aqui. A Melina aqui. Sandrinha Brasil. Nossa, um beijo. Foi o que a Melina falou assim: ai, Sandra Brasil, quem sou eu perto de Sandra Brasil? E aí, assim, a Sandra fala muito bem de você. Agora eu entendo por quê, porque vocês são correria. Uma linguagem que a gente fala assim é correria. Sim. E uma coisa que você estava falando agora não é zica, eu aprendi isso. Você é zica, não é isso? Você é brabo. É brabo. O brabo é mais novo também. Já tô aprendendo isso também. E dentro do programa, pra gente, é um encontro intergeracional também, sim, não só dentro dos equipamentos, porque são 18 a 29 anos. Eu tenho 29, aí tem um colega que sentou aqui com a gente, que 21. E aí o pensamento já é completamente diferente. É uma geração já completamente diferente. Exatamente. De mais de 10 anos de diferença. Então, assim, agradeço a sua presença. Eu vou indo para os meus finalmente aqui, pra gente não ter muito tempo, pra fazer o nosso bate-bola. E no meu bate-bola, eu conheço o convidado também. Vou pegar minha cola. A gente conhece o nosso convidado também, não só pelas histórias, pelas perguntas, mas pelo bate-bola. Que a gente se apresenta mostrando as coisas para as pessoas. Sim. Então, indica pra gente aí um livro. Vocês dançaram. Eu sou bibliotecário, gente. Vai ser 3 livros, né? São 3 livros que, de alguma maneira, eles mudaram, inclusive, um curso do meu pensamento, tá bom, gente? O meu pensamento enquanto ser humano. Porque a gente, nós, seres humanos, estamos em constante evolução e mudança, inclusive, de posicionamentos, né? Do que a gente pensa acerca de alguma coisa. Porque, como diria Hélio Ribeiro, um comunicador antigo, das antigas, Rádio Bandeirantes e tudo mais, ele tinha o poder da palavra, né? Ele falava assim, que a pessoa que nunca muda de opinião, ela fica igual água limpa parada. Ela apodrece depois de um tempo e não serve mais para nada. Então não adianta você falar, nossa, eu tenho água limpa, eu só penso isso. Só que chega uma hora, esse pensamento está ultrapassado. E com os livros foram assim na minha vida. Livros, não um só. O meu primeiro grande impacto foi em 1984, de George Orwell. Então, para quem não conhece, depois vai ver, mas só muda aí os 2 números finais. Ele foi escrito em 1948, no pós-guerra. Então, ele fez um livro futurista, né? Tipo, se o regime totalitário tivesse ganho essa guerra, seja ele de direita, seja ele de esquerda, né? Como seria o mundo, né? Nesse regime de ditadura, né? Permanente, né? O Torto Arado, é importante destacar, o Torto Arado foi um livro que eu li, porque eu fiz uma imersão na Chapada, e a história de Torto Arado, ela é toda Chapada Diamantina, é o que eu vivi, conheci o Quilombo do Remanso, eu naveguei pelo Santo Antônio, eu conheci muito do que estava ali no livro, foi um livro que foi para mim também um divisor de águas, e atualmente um livro que está muito em pauta, em debate aí, que é o Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, né? Que está sendo meio proibido em algumas cidades, está sofrendo algumas censuras aí. Essa é a minha indicação de livros. Então passa pra gente agora uma música, né? Uma ou umas? São umas. E aí, para ser bem justo, eu vou indicar... Aí também é o meu mundo radialista, né? Foram quase 20 anos em rádio.
São três de meninos que cantam e 3 de meninas que cantam, tá? Então, os meninos, eu vou indicar Um Índio, né, de Caetano Veloso, eu acho que é fantástico, tem um refrão maravilhoso, é uma estrutura lindíssima, né? Travessia, Milton Nascimento, porque ela é braba, né? Travessia é justamente a nossa travessia enquanto seres humanos, dentro desse plano aqui. A gente tem que fazer uma travessia, inclusive para mudar de opinião. Sim, sim. E vamos à luta com Gonzaguinha, eu acredito nessa rapaziada que segue em frente e segura o rojão, e assim vai. E assim vai. E 3 das meninas, Lança Perfume e Rita Lee, que é maravilhosa. Rita. Que nos deixou. Deixou recentemente, né? Pois é. O Nem Ouro Nem Prata com Tereza Cristina, Boa. que é um samba que é mais antiguinho e tal, mas é bem gostosa, é bem ritmada, enfim. E o Canto das Três Raças com a Clara Nunes, que para mim ela é fantástica. Essa música para mim ela arrepia, é um hino. Só de você falar dela já me arrepiei aqui. Boa. O que mais? Essas foi as músicas, né? Nossa, são a indicação de umas músicas. Nós vamos colocar tudo na descrição pra vocês. Então, fica tranquilo. Um filme. 3. Tem que ser 3, eu gosto também. Uns filmes. Olha, eu vou indicar recentemente o Ficção Americana. Ele é muito legal. Ele trata de uma questão racial, né, nos Estados Unidos. A pessoa é um escritor, e aí, enfim, tem uma crítica muito sutil ali e que é muito importante, né? Porque basicamente é assim, por que os livros de afro-americanos têm uma seção só afro-americana? Por que não só uma literatura, né? Então tem uma crítica lá, que é importante, até pra gente se pensar, mas se não, é como se fosse a questão das cotas, se não tiver isso, é uma reparação histórica. Sim. Mas ele também começa a se questionar, né? Por que isso, né? E aí tem várias críticas, mas eu acho que ele é super importante, Ficção Americana. Um que é antigo, mas assim, ele me traz uma paz. Eu adoro esse livro, esse filme, que é O Amor Além da Vida, com o Robin Williams, né, que ele já morreu, né, enfim, também já há algum tempo. E um bem bacaninha, que tem aí a história de Pablo Neruda, também com Salvador Allende, que, enfim, é um filme meio de época, né, mas é recente. Ardente Paciência. Legal, muito bom. Agora uma das perguntas que vai ficando mais difícil assim pra gente. Essa eu já não anotei. Agora vai no improviso. Vai no improviso. Uma referência pra você. Olha, quando você fala de referência, eu penso que seria uma pessoa, né? Sim. Tá. Eu acho que como uma pessoa, um ser humano, é a minha esposa. Né? A minha esposa, para mim, ela é uma referência. É uma referência de amor, é uma referência de pessoa que tem uns princípios, uma referência de vida, que eu aprendo muito com ela. Ela é educadora, né, da rede municipal também, mas é uma pessoa que, assim, sabe aquela pessoa que é bom você estar do lado dela? Sim. Só pelo simples fato de estar com ela? Né? Exato. Então ela é minha referência de pessoa. E assim, porque a gente não dissocia, né, o trabalho, o afetivo, né, e tudo mais, né? Porque de alguma maneira a minha vida profissional é permeada por ela, né? Por muitas coisas do que eu faço, do que eu acredito também, está permeado por ela. Então, ela é minha referência. Boa. Qual que é o nome dela? Sheila. Sheila, um abraço, Sheila. Sheila, meu amor, te amo. E agora, a pergunta mais difícil desse programa. O que é arte para você? O que é arte? Cara, é difícil. Não é difícil, não. Eu acho que a arte é uma coisa que não é que é difícil, é que é tanta coisa, é tão amplo, que a gente pode começar a falar de tudo. Isso aqui é arte, o microfone é arte. A gente estava até brincando aqui sobre o tipo de microfone unidirecional. Isso é arte, cara. Sim, com certeza. A arte de reverberar através de um eco para causar um efeito, para você causar um impacto na pessoa que está ouvindo. Isso é arte.
Né? A arte é vocês estarem aqui fazendo a condução de um programa que vai, de repente, a gente não sabe o impacto, a gente não sabe aonde isso vai impactar, a dimensão, quem é que vai atingir. E quando eu falo de atingir, é de realmente atingir, de afetar, de afeto. Então, isso é arte. Então, a partir do momento que a palavra... Eu acho que tudo começa com a palavra, né? Aí a brincadeirinha, né? Sim. Quando Deus fez o mundo... ele fala assim, né? E se fez luz, né? Alguma coisa assim, não é? Só que ele fala primeiro. Então, primeiro veio o som, não veio a luz. Não veio a imagem, né? Então, primeiro veio o som. É por isso que eu digo que o rádio é o pai de tudo mesmo, né? Sim. Quando o pessoal fala, mas o rádio não vai cair. Né? Meu, o rádio não vai acabar. Tá aí o podcast, que é a evolução do rádio, né? A gente fala muito das evoluções. Como o livro não vai acabar, viu, gente? Não vai acabar a biblioteca, não existe isso. Ele muda a plataforma, muda suporte, mas o livro, a biblioteca, ela vai continuar existindo. Se ressignificando, se reinventando e, quiçá, outros equipamentos, e seja lá o que for, se reinventem também. Mas a arte é isso. A arte é a união, a arte é essa conexão, a arte é a expansão, a arte é o amor, é o ódio também, que pode causar determinada coisa. Mas a arte é a evolução para que a gente continue resistindo. Eu ouvi uma vez, e aí eu acho que só para... costurar a arte e cultura, né? Porque quando você fala de arte, você não consegue falar da arte sem falar da cultura, né? Eu ouvi uma pessoa uma vez falou assim, né? Que que a gente precisava entender que a escola, ela quer educacionar a cultura. Onde o certo é culturalizar a educação. Então essa frase me marcou muito, porque assim, a forma escolar ela é muito rígida às vezes, a disciplina, né? Ela é muito, não só disciplina, mas é muito sentadinho assim. Então, às vezes a educação, quando chega alguma ação de arte, de cultura, você, não, cuidado com isso, não pode falar alto, não sei o que lá. Você quer educacionar a cultura. Colocar numa não caixa. Existe isso, não existe. A cultura é muito maior, cara. A arte é muito maior. Ela não cabe numa caixa, ela não cabe numa palavrinha, ela não cabe nisso. A arte, a cultura é muito maior. Então, e essa pessoa que disse isso foi muito importante para mim, para mudar um pensamento também. Para eu começar a entender, caramba, é exatamente isso. Você não tem que educacionar, né, a cultura, você tem que culturalizar a educação. Culturalizar a educação. Caraca, mano, essa é que zica. Zica. Essa frase agora eu vou mentalizar ela, mas é muito importante. Muito importante, né? Sair dessa caixa, né? Que não... Enfim, né? E até assim, uma coisa que ele falou, eu peguei ali da cabeça dele, a gente disciplina muito, né? Deixa tudo muito quadrado, muito cabeçado, assim, a educação. E aí, quando você culturaliza as coisas, você abre um mundo totalmente diferente. Culturalizar a educação é colocar a arte na educação. É exatamente isso. E a arte é isso. A arte é o poder transformador de tudo. Sem arte, não tem ruptura. Sem arte, não tem expansão. Sem arte, a gente ia ficar fadado a ficar aqui em filas, quietinhos, fazendo o mesmo de sempre pro resto da vida. Sim. Caraca, então isso é arte. Isso é arte. Isso é arte. Então, assim, pra quem não conhece, deixa o endereço da Brito Broca pro pessoal ir lá. Pra quem já conhece também. Frequentem. Página social, qual que é a rede social? Ok. Eu falo. Pode falar também. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigado por ter vindo, colado, ajudado, apoiado o nosso projeto. Foi muito legal mesmo. Sim. Então, gente, Sandro Luiz Coelho, eu só decorei o Coelho. Sandro Coelho. Muito obrigado por ter O Sandro vindo. Luiz, o comunicador feliz, aí é a minha área de rádio, gente. Mas assim, eu quero agradecer vocês dois, assim, pela receptividade, pelo carinho, pela escuta. Sim. Quero agradecer você que está aí também assistindo nesse momento, à noite, de madrugada, com eco, sem eco, seja lá como for. Mas eu quero de verdade agradecer
porque são poucos os momentos que a gente tem para poder falar um pouquinho também dessa experiência, né? E aí, como educador griot, como eu peço licença para entrar e falar isso aqui com vocês, vou pedir licença também para sair depois e, lógico, me colocar à disposição. Biblioteca Brito Broca, a biblioteca mais linda, aí eu respiro, aí todo mundo que está assistindo, que são bibliotecários, vai falar, não é mais linda, aí eu falo, de Pirituba, porque é a única de Pirituba, tá? Fica na Avenida Mutinga, 1425, tá bom? Vocês encontram a biblioteca nas redes sociais pelo @Biblioteca Brito Broca. Isso não é trava-língua. Agora eu quero vocês aí, todo mundo falando rapidinho. Biblioteca Brito Broca. Eu já não Tem que ser rápido, tem que ser muito rápido, muito rápido. Mas a gente está nas redes sociais, procurem a gente tem muitas ações, muitas parcerias que não deu tempo de falar, mas tem parceria com a educação, com a saúde, com a assistência social. Então a biblioteca é ocupada, o sentido amplo de ocupação de um equipamento público acontece na Brito Broca, e inclusive também com os movimentos de cultura do território, que é o Mocupija, Movimento Cultural Pirituba Jaraguá. E não deu tempo de falar da Flino. Quem quiser seguir, Flino, Festa Literária Noroeste, @Flino. É só encontrar lá nas redes sociais também. Lá tem um pouquinho da história do que é essa festa literária que envolve as bibliotecas da região Noroeste e também os coletividades e atores culturais desse território. Legal. Fechou, muito obrigado, Sandro, valeu mesmo. Obrigado, Sandro. Valeu, gente. Valeu, Sandro, obrigado. Gente, então segue a gente, @CastPodJovem, tudo junto. Isso aí. Valeu por ter acompanhado até aqui, curte, compartilha. Obrigado, Thaís, técnica do nosso estúdio Valeu, SampaCast Thaís. Lapa. Obrigado aí a De Sampa. Valeu, Alexandre. Renato. E a gente vai deixar tudo na descrição aí pra vocês acompanhar direitinho, clicar Valeu. e ser Sandra, direcionado. obrigado, Sandra, pelo apoio mais Valeu, uma vez. obrigado. Sempre. A todos os agentes de informação. Gente, valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. Boa. Valeu. Não. Aí... Momento de escuta e de fala. Nossa. Meu. Pode, jovem.